Onde houver alguém que nunca falou em línguas e quer ser, batiza ele agora, batiza ela agora. Onde houver um profeta, reage o profeta. Agora, 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 agora. Abra sua Bíblia comigo no livro da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, o capítulo é o de número 2 e o versículo é o de número 9. Deus está aqui. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 9. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, peça socorro. Socorre a criatura aí, né? Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2 e o versículo de número 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu vou ler mais uma vez. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para todos aqueles que vieram para este grande congresso em Chapecó nessa noite. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. E como nós já quebramos todos os protocolos possíveis, vamos quebrar mais um? Pega na mão da criatura que está do seu lado. Isso. Aperte a mão dele ou dela com carinho, até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e este ginásio ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria, os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando, hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque este lugar com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre a cidade de Chapecó, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, mostra a sua glória para ela nesta noite, mostra o poder que há na verdadeira adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz, os que podem tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Pastor Roberto, mude a música para mim. Abrir a Bíblia Sagrada na carta de São Paulo aos Coríntios, para quem conhece a história, é uma viagem. Imagine vocês que estamos lendo um texto escrito há mais de 2000 anos atrás, e que quando foi escrito para uma igreja que já estava fundada, alicerçada há 20 anos. Vou repetir,
Esse texto escrito há 2000 anos atrás, quando foi escrito e endereçado para uma única igreja, a igreja de Corinto. E a igreja de Corinto já estava alicerçada fazia 20 longos anos. Então esta carta escrita pelo apóstolo Paulo para aquela igreja não era uma carta apenas de lembrança, mas era uma carta que tentava trazer à memória daquela igreja os seus principais fundamentos e como foi que ela havia nascido. Talvez seja por isso que é a carta que Paulo fala sobre os dons do Espírito Santo, porque quando ele plantou aquela igreja 20 anos antes de escrever aquela carta, a igreja de Corinto era uma outra igreja. E aqui vale um pensamento: quantos de nós no meio da caminhada acabamos nos perdendo, acabamos nos misturando com aquilo que não deveríamos, acabamos descobrindo coisas das quais não deveríamos jamais descobrir? Quantos de nós, apaixonados por Cristo, que frequentamos a igreja e começamos no último banco da igreja como meros visitantes, e oxalá pudéssemos ter continuado assim, mas aprove ao bom Deus nos trazer para mais perto do altar, para mais perto do púlpito, e de repente perto do púlpito começamos a descobrir a área burocrática da igreja. E a burocracia da igreja, com todo respeito, ela rouba qualquer tipo de pureza, qualquer tipo de santidade, qualquer tipo de sensibilidade que um ser humano possa ter. Porque a igreja como instituição é como uma empresa, precisa ser administrada. E às vezes, para ser administrada como empresa, é preciso que o seu líder tenha pulso firme, é preciso brigar, é preciso investigar, é preciso saber se as coisas estão correndo direitinho. Porque a igreja como instituição, ela tem deveres e tem direitos para com o Estado, então ela precisa ser muito bem organizada. E enquanto nós apenas oramos, jejuamos e cantamos, vai tudo muito bem. Mas quando deixamos a prática da oração, do jejum de lado, e nos envolvemos com aquilo que nós chamamos de organização, somente aqueles que têm uma fé alicerçada em Cristo são capazes de permanecer com a chama do Espírito Santo acesa. É natural, depois de 5, 10, 15 anos em um ministério, aqueles mesmos crentes que um dia fumegaram, que operaram, que falaram em línguas, que profetizaram, que interpretaram línguas, que tiveram sonhos e visões, é natural, depois de 5, 10, 15, 20 anos, acabarem arrefecendo um pouco a sua fé. Eu não disse congelar, eu disse esfriar, porque com o passar do tempo, a nossa fé é posta à prova, e vai se cumprir na nossa vida aquilo que o sábio Salomão escreveu, que a esperança demorada, ela enfraquece o coração. Desde menino na igreja, de cada 10 pregações que eu ouvia, 11 eram sobre a volta de Cristo. De cada 5 louvores cantados em congressos ou mesmo na igreja, 6 falavam sobre o retorno do Mestre. A minha geração foi treinada para aguardar Jesus voltar. A minha geração acreditava que não era preciso nem estudar. Quantos amigos da minha infância trocaram ou trancaram a matrícula da faculdade porque o pastor pregou num culto: Jesus está voltando, e no afã de ver Jesus voltar, simplesmente abandonaram os seus sonhos seculares, e se envolveram de tal forma com a igreja, e de repente, ao invés de serem aplaudidos, encontraram um espaço no clero, encontraram pessoas que acabaram sentindo-se enciumadas e roubaram deles as chances, a oportunidade e os sonhos. E tais pessoas permanecem no nosso meio ainda, mas não fumegam mais, não falam mais em línguas, não interpretam mais as línguas estranhas, não tem mais sonhos e não tem mais visões. Geralmente, depois de tanto tempo assim, há um vício natural de ir à igreja. É por isso que às vezes o culto lá na sua congregação é extremamente pesado. Você vê a igreja cheia de pessoas, você começa a perguntar: onde é que está o problema? Porque tem muita gente aqui, mas o céu não abre. E eu já posso começar a explicar. Depois de muito tempo na igreja, quando você perde completamente a sensibilidade do Espírito, você se preocupa só em estar na igreja. E entrar na igreja, qualquer um entra. Quinta-feira agora eu estava pregando na cidade de Araçatuba, pastor Roberto estava comigo, e bem no meio do corredor da igreja tinha um cachorro. Um cachorro ficou o culto inteiro com a gente. E quando o povo dava glória a Deus, pensa num cachorro que uivava. Por um momento eu falei: esse cachorro é membro dessa igreja, porque ele fazia mais barulho do que as pessoas estavam me ouvindo pregar.
E aí quando eu olhei para aquele cachorro, o Senhor me deu um estalo no espírito, e eu falei: amados, por que é que esse cachorro entrou na igreja? Alguns ficaram constrangidos, mas sempre tem um, né, mais espavitado, gritou bem alto: porque a porta da igreja estava aberta, pastor. Porque afinal de contas isso é uma piada. Por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta da igreja estava aberta. E aí Deus me deu a palavra, e eu disse: pois bem, aprendamos com esse cachorro. Ele não tem espírito, ele é só uma alma vivente. Ele não tem sabedoria, ele não sabe que o Criador dele está aqui. Ele não pode dar glórias a Deus, nem falar em línguas, mas ele está dentro da igreja. Por quê? Porque ele encontrou a porta da igreja aberta. Quantas pessoas conseguem entrar na igreja, mas não conseguem entrar no culto? A única igreja a qual nós, membros da igreja do século 21, damos valor é a igreja como organização. O que é igreja ou organização? É aquela igreja onde você congrega, aquela instituição religiosa onde você vai. É aquela igreja que quando você chega perto dela, ela tem um templo lindo feito de alvenaria. As letras com o nome dela são garrafais, escritas bem na entrada do templo. Quando você entra dentro daquela igreja, você diz: tenho orgulho de congregar aqui. A minha igreja tem ar-condicionado, tem bancos almofadados, tem uma banda perfeita. A minha igreja tem uma orquestra simpática. A minha igreja tem departamentos, ela tem obra missionária. Estou vendo ali as bandeiras dos países. A nossa igreja como organização, ela tem CNPJ. A nossa igreja como organização, ela tem conta em banco, ela tem condições de atrair o poder público para cá. Agora há pouco tínhamos aqui a maior autoridade da cidade assistindo o culto conosco em respeito. E não é que respeita a gente porque a nossa igreja é bonita, é porque nós temos gente. E como nós temos gente, nós definimos eleições. Por isso, nos respeitam. Na verdade não nos respeitam, nos engolem. Porque se pudessem, davam um chute na gente para a gente sair desse mundo. Porque como igreja nós atrapalhamos o tal progresso que os homens modernos e mundanos querem. É isso que acontece. E aí nós somos capazes de matar pela igreja como organização. Somos capazes de morrer pela igreja como organização. Fazemos até coisas estranhas. Chegamos num ponto de ônibus e encontramos alguém que a gente nunca viu na vida, mas começa a saltar aqui dentro aquele desejo. E a gente acaba perguntando: você é crente? E a pessoa diz: sim, eu sou crente. E quando ela diz que é crente, aí você se abre e diz assim: que bom, eu também sou crente. E aí o abraço, o sorriso, e daqui a pouco um pega na mão do outro e começa o problema. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Que um vai cumprimentar o outro na forma do cumprimento da sua igreja: a paz do Senhor, e o outro vai dizer: a paz de Deus. Quando o outro escuta a paz de Deus, a mão que foi pega com tanta velocidade é solta na hora. E aí fecham o rosto. Um vai para um lado, o outro vai para o outro. E começa a dizer: ah, você é daquela igreja ali, né? Eu sou, graças a Deus, eu sou daquela outra ali. Quando é igreja da mesma nomenclatura, eu sou da Assembleia, a pessoa faz a segunda pergunta: qual é a convenção que você faz parte? E começa toda uma confusão sem tamanho, porque nós fomos doutrinados, ensinados, fizeram uma lavagem cerebral na nossa cabeça para que a gente ficasse bitolado em placas. E esta não é a igreja verdadeira. Porque quando a trombeta do arrebatamento tocar, aquele templo pelo qual você morre e mata não sobe. Aquela placa garrafal que tem lá não sobe. Aquele CNPJ registrado em cartório que dá direito a contas no banco não sobe. Os instrumentos da banda não sobem. As instituições que nós organizamos, como o orfanato, como o hospital, parabéns, faça isso sempre. A igreja precisa fazer isso, mas nada disso sobe. Não sobe nenhum nome na nossa igreja. No arrebatamento não sobe a Assembleia de Deus, não sobe a Universal, não subirá a igreja metodista, não subirá a presbiteriana, não subirá a igreja Jesus foi ali, já volta. Não sobe. A igreja que vai subir não é a igreja organização, é a igreja organismo. Por quê? Porque o organismo respira, o organismo chora, o organismo canta, o organismo aplaude, o organismo dança, o organismo adora, o organismo se joga na presença de Deus. Esta é a verdadeira igreja. Mas quem é que está preocupada com o organismo? Principalmente se o organismo for pobre, principalmente se o organismo for alguém que não sabe ler nem escrever, principalmente se a pessoa como organismo for aquela que não tem um perfume importado como aquele que você usa, e quando senta do seu lado você se levanta e vai para outro lugar, e no final do culto usa a sua língua maior do que a minha gravata para reunir com meia dúzia de almofadinhas da fé, para debochar dessas pessoas.
É isso que acontece. Esta não é a igreja que Jesus vem buscar. A igreja que Jesus vem buscar é aquela que tem o seu ouvido afinado no diapasão do Espírito Santo. É aquela preparada, afogueada por dentro e por fora, e que quando escuta uma palavra como essa, ainda aguenta dar glória a Deus. O apóstolo São Paulo plantou a igreja mais poderosa do seu ministério na terceira maior cidade da Grécia, que era a cidade de Corinto. Diga comigo, Corinto. Meu sonho era pastorear uma igreja como a de Corinto. Imagine uma igreja onde todos os crentes eram cheios do Espírito Santo. Uma irmã deu glória a Deus, porque nós não demos glória a Deus porque a gente não conhece tal igreja. Mas eu vou falar, imagine uma igreja onde todos os crentes eram canelas de fogo. Vou tentar te mostrar como era a igreja de Corinto. Imagine uma igreja que para você entrar no culto lá na porta, você era obrigado a pegar uma senha. Pergunte para quê? Para saber que horas que você podia profetizar. Não, pastor, essa igreja onde eu congrego é uma igreja extremamente organizada. Nada disso. A igreja de Corinto era o oposto. Paulo estava pregando e levantava um profeta aqui. Ele parava para ouvir o profeta, outro profeta ali ficava empolgado. O profeta levantava para profetizar ali, Paulo olhava para um, olhava para outro, e outro levantava lá no meio. Todo mundo profetizando e Paulo sacoalhando o sininho, dizendo: calma gente, calma, todo mundo pode profetizar, mas cada um ao seu tempo. Imagine uma igreja onde todos os crentes tinham dons espirituais. Vamos imaginar que nós não estamos mais em Chapecó, estamos agora em Corinto. Murcha a barriga, estufe o peito, tome cuidado. Olhe para essa pessoa da esquerda. Eis aí um profeta. O da direita, eis aí alguém que tem variedade de línguas estranhas. O que está atrás interpreta essas línguas. O que está na frente tem a palavra do conhecimento. Essa turma aqui tem o dom de operação de maravilhas. Essa turma aqui tem o dom de discernir os espíritos. Aquela turma lá atrás tem os dons de curar os enfermos. E quase todos têm o dom da fé. Consegue imaginar uma igreja desse porte? Consegue imaginar uma igreja nesta dimensão? Esta era a igreja de Corinto. Esta era a igreja que Paulo havia plantado. Por que ele plantou uma igreja tão viva? Porque ele havia passado por uma experiência sobrenatural. E vou começar a falar coisas agora que talvez vai deixar algumas pessoas aqui incomodadas, porque tem pessoas no nosso meio que não aceitam aquilo que é revelação, que não aceitam aquilo que é transcendental, aquilo que é invisível, aquilo que é metafísico. Pois acredite, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, nasceu debaixo de vidências. Eu não disse evidências, eu disse vidências, visões extraordinárias. Eu pregava ontem à noite em Belém do Pará, e numa grande igreja eu fazia os irmãos lembrarem que ali naquele lugar Daniel Berg e Gunnar Wingre pregaram. E eu contei a eles que em uma congregação em Belém, que está escrito no livro Diário de um Pioneiro de Daniel Berg, e que ele estava no culto pregando, e quando ele estendeu a mão para um irmão no meio da igreja que Jesus havia mostrado, o irmão flutuou no ar. Livro editado e publicado pela CPAD, que tem um crivo e um senso apologético incomum, não deixa passar heresia nenhuma. Pois bem, esta igreja da qual nós nascemos foi uma igreja que nasceu debaixo desse misticismo. E eu sei que quando falo misticismo, mexe com alguns aqui que dá até urticária. Alguns pensam: meu Deus, eu estou num terreiro, eu estou num centro de feitiçaria. Não, escute, terreiros e centros de feitiçarias tentam imitar a nossa igreja. Lá tudo é imitação, aqui estão os originais, ou pelo menos deveria estar. Tanto que lá, quando o Espírito desce, ele faz questão de falar: eu estou descendo sobre cavalos. O Espírito que desce aqui não desce sobre cavalo, porque cavalo dá coice. O Espírito que desce aqui, desce sobre ovelhas, ovelhas do pasto do sumo pastor. A igreja de Corinto, ela transpirava azeite. Era uma igreja fiel, era uma igreja santa. A tradição vai nos dizer
que o apóstolo São Paulo, em uma de suas viagens missionárias, dentro de uma embarcação, recebe a presença de um rapaz que, ao se aproximar dele, se apresenta dizendo: eu sou membro da igreja de Corinto, que o Senhor plantou há 20 anos atrás. A tradição diz que Paulo ficou extremamente feliz. Qual pastor não ficaria em encontrar um membro de uma igreja na qual ele pastoreou 20 anos antes? E Paulo faz aquilo que qualquer pastor faria ao encontrar um membro de uma igreja na qual ele pastoreou. A tradição diz que Paulo pergunta ao rapaz: como está a igreja de Corinto? E o rapaz, empolgado, começa a responder: a igreja está bem, construímos um sem número de templos e temos uma sede gigantesca, a igreja cresceu. O velho Paulo, diz a tradição, que com o rosto sereno pergunta ao rapaz: você ainda não entendeu, eu estou perguntando como está a igreja de Corinto. O rapaz, desconcertado, pensa e diz: agora eu entendi a pergunta, perdoe, apóstolo. A igreja construiu orfanatos, ela cuida dos órfãos e das viúvas. A igreja construiu hospitais, a igreja está ajudando a sociedade. E o velho Paulo não se empolga, ele olha para o rapaz e continua dizendo: você ainda não entendeu a minha pergunta. Eu estou perguntando como está a igreja de Corinto, aquela que eu plantei e ensinei. Eu quero saber se os dons ainda operam dentro dela. Eu quero saber se o diabo ainda tem medo de chegar na porta da igreja, ou se ele já colocou o trono dele lá dentro. Eu quero saber se os crentes ainda andam em oração, em jejum e em profunda vigília. Eu abro um parênteses para falar com vocês. Eu ando meio saudosista. Reverendo Johnson, God bless you, sir. Eu ando meio saudosista. Dia desses eu passei perto da igrejinha onde eu aceitei Jesus como Salvador. Eu parei o meu carro, fiquei olhando para aquela igreja, e por uns 20 minutos eu deixei a minha mente me levar, e eu consegui voltar nos cultos de 30 anos atrás. Posso confessar para vocês, me deu uma saudade. Saudade de uma época que não tínhamos o ouro e prata, mas tínhamos o levanta e anda. Saudades de uma época que nós não tínhamos um templo de Salomão, mas nunca nos faltou a essência do cenáculo. Saudades de ouvir os meus heróis pregando, Wagner, de ouvir o velho Ovídio Ramos, meu herói da fé, analfa de pai e beta de mãe, 2 dentes na boca só, o zagueiro e o atacante. Ia ler a Bíblia, lia tudo errado. Vamos ler aqui no livro de Êxodo, vamos ler no livro de Genésio. Eu ia para o culto quando menino para ver o irmão Vídeo, não para sentir Jesus, era só para rir dele. Menino não vale muita coisa, mas era aquele velho que Jesus usava para me incendiar. Eu me lembro que um culto que ele chegou esbaforido no culto, o olho dele esbugalhado, e ele diz: Jesus falou comigo nessa tarde enquanto eu orava, que hoje ele vai levantar alguém aqui, e esse alguém ele vai levantar na mesma unção do profeta Albuquerque. Levantou a irmã Maria de Paulo e perguntou: que profeta é esse, irmão Vídeo? De que país ele é? Ele diz: vai ler a Bíblia, mulher, é um profeta Albuquerque da Bíblia. Ela diz: mas não tem Albuquerque na Bíblia? Não. Ele diz: tem. O Albuquerque da Bíblia falou assim, ó: aviva a sua obra, Senhor. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ele estava falando do profeta Abacuque. E ele sempre que terminava de falar, ele pegava aquela mão gigantesca dele, erguia para o céu, agarrava a Bíblia toda rasgada aqui no peito. Ele olhava para o céu e dizia: eu não sei falar bonito, viu, gente? Mas eu sei falar 4 coisas que ninguém nunca vai tirar de mim. Primeiro, é que o meu Jesus salva. Segundo, é que ele cura. Terceiro, é que ele batiza com o Espírito Santo. E quarto, vai voltar nessa terra para me arrebatar.
naquela igreja e me lembrei dos nossos cultos, como fomos ensinados. Culto assembleiano no interior de São Paulo começava às 7h30, mas a doutrina nossa era 7 horas, todo mundo na igreja com o joelhinho cravado no chão. E quando a gente chegava 2 minutos atrasado, dava angústia, porque a igreja já estava cheia e ninguém ficava sentado, a não ser quem tinha um bebê no colo ou quem estava doente. O restante estava todo mundo de joelho no chão. Ninguém ficava com o celular na mão, ninguém ficava vendendo carro, ninguém ficava falando da vida dos outros, ninguém queria saber se o time tinha feito gol ou não tinha feito gol. Estava todo mundo ajoelhado. E detalhe, não era nessas cadeiras bonitas e confortáveis, era aqueles velhos bancos. Dia desse eu estava pregando na minha igreja, onde eu pastoreio. Me deu uma angústia, eu falei, amanhã eu vou botar fogo em todas essas cadeiras aí. Eu vou trazer banco de madeira de volta. Porque depois que a gente colocou ar-condicionado na igreja, as cadeiras ficaram almofadadas, nós demos conforto para os crentes morreram no banco. Tem culto que parece que eu não estou pregando para a igreja, parece que eu estou pregando para pessoas que fizeram aquele seriado The Walking Dead. Mortos que caminham, zumbis, os olhos estão abertos, mas não enxergam mais nada, não são mudos, mas não conseguem adorar Jesus mais, não tiveram AVC, mas a mão não levanta para o céu nem se pagar, não são paralíticos, mas os seus pés não podem mais dançar na igreja do Senhor. Pastor, o senhor está rememorando. Vou rememorar mais. Eu me lembro que quando chegava 7h02 era um problema, porque o crente de antigamente, ele ficava tanto tempo na igreja, que ele comprava o lugar dele na igreja. Você chegava e dizia assim, irmão, esse lugar aí é meu, ó. Deve ser os dízimos que a gente dava, porque todo mundo tomava conta. E eu sempre orava entre 2 brasas de fogo. Tinha 2 amigos, nós tínhamos um trio de oração, e às vezes eu chegava atrasado, o trio já estava lá, e eles respeitavam, deixavam o meu espacinho no meio. Eu chegava, pulava eles, o medo de esbarrar e atrapalhar a comunhão. E quando eu ficava bem no meio dos dois, eu ia me ajoelhando e olhava o banco, e o banco estava molhado já, ou de lágrima ou de cuspe, né? Porque pentecostal gritava, né? Depois era só passar a mão assim e limpava. A gente não tinha esse nojinho. A nossa geração não era Nutella, era uma geração raiz, era uma geração poderosa. E aí eu dobrava o meu joelho e começava a orar, e o fogo pegava daqui e dali, a glória de Deus descia. E eu tinha um reloginho digital igual aquele do Bolsonaro. Já tentei arrancar aquilo do braço dele, não tem quem tira, né? Igual aquele reloginho dele. E eu ficava olhando para o relógio. Quando dava 7h29, eu quase flutuava. Quer perguntar o porquê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque eu já tinha chegado antes e vi o meu pastor no púlpito. E o meu pastor começava o culto diferente de todo mundo. Os presbíteros pegavam o sininho, chacoalhavam e diziam amém. Todo mundo levantava. Outros diziam, vamos ficar em pé, vai começar o culto. O meu pastor não. Embora ele fosse um homem muito duro, porque ele era um baiano bravo, ele era um baiano sem pescoço. Tem 2 tipos de baiano na Bahia, com pescoço e sem. O baiano sem pescoço é aquele que a cabeça dele encontra com o tronco. Se você vê uma pessoa assim, cuidado com ela. É brava, a pessoa é brava. Mas ele era um homem santo, e ele não começava o culto com um sininho, ele não começava o culto gritando, falando vai começar o culto. Ele começava o culto cantando. E ele cantava um louvor que era assim, ó: em fervente oração tens o meu coração, na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a seguir, quando tudo deixares o altar.
Aguenta, coração. Quando Paulo pergunta àquele rapaz: como está a igreja? E o rapaz não consegue entender a pergunta. Paulo precisa trazê-lo de volta à realidade, falar o que é a igreja de verdade. E quando Paulo fala para ele o que é a igreja de verdade, esse moço, entendendo, começa a contar tudo o que está acontecendo na igreja de Corinto. E pasme, senhoras e senhores, uma igreja que nasceu debaixo de fogo 20 anos atrás, uma igreja que viu os dons operarem 20 anos atrás, estava vivendo um cataclisma espiritual, um vazio, uma frieza, uma falta de ânimo. A igreja estava apática. A igreja havia aberto concessões para erros e pecados. No capítulo 5, Paulo vai dar uma repreensão para aquela igreja que me falta fôlego, porque ele perde a paciência ao ponto de dizer que aquele pecador que estava dentro da igreja de Corinto, acobertado pelo ministério por todos, deveria ser expulso dali, para que o corpo dele fosse entregue na mão do próprio diabo. Já leu isso? Capítulo 5. É sabido que há entre vós uma espécie de pecado, que nem entre os ímpios tem nome. Um moço da igreja estava dormindo com a mulher do pai dele. Isso se chama incesto. Se chamaria se ele fosse filho biológico. O pai era viúvo ou divorciado. O rapaz não dormia com a sua mãe de sangue, dormia com a nova mulher do seu pai. Não tem nome esse tipo de pecado. Quando você começa a vasculhar os conhecimentos, como eu fiz para tentar entender o que estava acontecendo, vasculhei, encontrei livros daquela época que diziam que esta família que tinha esse tipo de pecado era a família que tinha o maior dízimo daquela igreja, e por isso ninguém tratava o erro. Um medo de perder o maior contribuinte da igreja de Corinto. O pecado permaneceu, mas o espírito foi embora. A pombinha do Espírito Santo foi voar em outro lugar. Eu não sei vocês, mas eu sinto falta daquele fogo. Não desse fogo moderno de agora, que vem pela instrumentalidade dos instrumentos, pela parafernália de sons misturados. Não pela performance de alguém de altar, que além de ser ungido para o altar, é também um artista. A geração mais nova nem quer ouvir mais pastores, quer ouvir coaches. A geração mais nova nem quer mais ouvir pregação. A pregação tem que ser mensagem de autoajuda. A pessoa está lá em frangalhos, diz: não, eu vou na igreja para ver se alguma coisa alivia o meu coração. Eu nunca entrei numa igreja, não fui ensinado a entrar em igreja para aliviar o coração. Fui ensinado a entrar na igreja para mudar a minha vida, para conhecer Jesus. Estão pregando um Jesus para as pessoas que não carregam a cruz. Um Jesus que é dono do ouro, é dono da prata. Um Jesus que resolve problema de casamento. Um Jesus que cura todo tipo de doença. Um Jesus que é colocado em um menu, como se você fosse servir dentro da igreja uma comida, como se a igreja fosse um restaurante. E é por isso que cada esquina tem uma igreja, porque cada um tem um menu diferente. Aí o crente escolhe onde quer ir. Deixa eu ver onde eu vou congregar nesse domingo. Não, hoje eu vou ali porque tem alguém que vai falar assim, ali vai ter alguém que vai falar assado. Eu não venho à igreja em busca de autoajuda. Se você quer ouvir autoajuda, não venha na Assembleia de Deus. Quer ouvir autoajuda? Vá numa banca de revista e compre o último livro do Dr. Taniguchi, o último livro do Nair Ribeiro, o último livro do Augusto Cury. Você vai ficar emotivo, vai ver as palavras massagear o seu coração. Quando entrar pelas portas de uma igreja evangélica de verdade, se prepare para ser confrontado. Se prepare para ver o seu espírito ser ativado. Sabe aquela abstinência que você tem de celular? Quando seu celular vai acabando a bateria e você chega num lugar e fica procurando duas coisas, Wi-Fi e uma tomada. Igreja tem que ser mais ou menos assim. Você está descarregado lá fora, a semana inteira no trabalho, a semana inteira na escola, a semana inteira comendo lixo tóxico de internet. Aí quando você entra na igreja, tem que entrar desesperado, não em busca de Wi-Fi, mas em busca da glória que está ali dentro, e uma tomada para recarregar a bateria.
crente pentecostal que não fala em línguas, crente pentecostal que não dá glória a Deus, crente pentecostal que não conhece a palavra aleluia, nem hosanas, que não levanta a mão para o céu, que passa o culto inteiro olhando para o pregador de braço cruzado. Eu não sei o que é que você está pensando. Igreja não é teatro, igreja não é cinema. No cinema você escolhe o que quer assistir, aqui você não escolhe o que quer ouvir, aqui você ouve o que Deus quer que você ouça. É por isso que esta igreja em Chapecó está aqui há 70 anos. Quantas outras igrejas nasceram nesses 70 anos e fecharam as portas aqui? Por que fecharam as portas? Porque apresentaram um evangelho raso, apresentaram uma palavra mecânica, apresentaram uma fórmula mágica que dá o resultado na hora. Comida fast food, comida feita em 5 minutos. Ah, meu Deus, eu jovenzinho fui pregar no estado do Paraná uns 30 anos atrás. Entrei na casa de um irmão depois de um culto, desesperado de fome, e quando abriu a porta do apartamento eu funguei para sentir o cheiro da comida. Não tinha cheiro de nada. E eu falei, desesperado, falei, irmão, nós não vamos ter comida? Vai, já sai. Mas que comida é essa que sai? Não, minha mulher comprou um aparelho aí que você vai ver, é uma mágica. Foi a primeira vez que eu vi o tal do micro-ondas, e era um micro-ondas gigante. A mulher dele abriu o congelador, pegou um negócio assim, ela falou, o senhor vai ver que coisa, o que é a tecnologia. Ela descobriu aquele negócio todo congelado, botou dentro daquele micro-ondas que parecia uma televisão, apertou uns botões, acendeu uma luz, começou a fazer um barulho e a rodar. Daqui a pouco, 2, 3 minutos, um cheiro de comida invadiu o apartamento, um cheiro de lasanha. Eu falei, é hoje que eu me acabo aqui. Eu fiquei na frente daquele negócio vendo, porque eu nunca tinha visto. Quando ela tirou lá de dentro do micro-ondas e colocou na mesa, estava bonito, por cima estava corado, as bordas estavam até queimadas. Quando ela enfiou a faca e colocou um pedaço no meu prato, no meio tinha uma pedra de gelo. Por fora, queimadinho, tinha cara de comida, tinha cheiro de comida, mas por dentro estava uma porcaria. Entendedores entenderão. Chega de comer comida enlatada, chega de comer comida feita às pressas. Em 5 minutos você vai chegar lá, você vai conseguir, você vai atravessar, você vai voar, você vai fazer, você vai. Chega, não é só, nós não podemos viver só disso, nós temos que ser confrontados com a verdade. Eu enterrei um filho, e quando eu enterrei um filho, todos os profetas de alegria não puderam me explicar porque que meu filho estava morto dentro de um caixão. Pelo contrário, foram atrás da minha mulher para saber se ela não tinha algum pecado escondido, para saber por que Jesus tinha levado meu filho embora. Nós não podemos viver num mundo de fantasias. Eu não posso entrar dentro da igreja apenas para saber como ser um bom cidadão, embora a igreja seja uma organização social, e se puder ensinar os casais, amém. Se puder ensinar as crianças, amém. Se puder ensinar aos jovens, dar um caminho para que eles se desenvolvam profissionalmente, amém. Mas essa não é a nossa prioridade. A nossa prioridade é ver você ser revestido de poder. A nossa prioridade é te dar aqui um norte, uma direção para você vencer o seu pior inimigo. E o seu pior inimigo não está sentado do seu lado, não é o pastor da sua igreja, não é aquele patrão que você diz ser, não. O seu pior inimigo é invisível, ele é sórdido, ele é inteligente, ele é uma criatura milenar. Ele derrubou o primeiro homem que passou por esse mundo, ele derrubou homens como Davi, ele fez Abraão pecar, ele fez com que Salomão se ajoelhasse diante dos ídolos das suas 700 mulheres e das suas 300 concubinas. Essa criatura milenar não tem medo de homem. Ele não te respeita por causa do seu tempo de igreja, ele não te respeita porque você é poliglota, porque você escreveu um livro, ele não te respeita porque você é pastor, evangelista ou quarto membro da Trindade. Ele só respeita crente cheio do Espírito Santo. Vou repetir, ele só respeita crente possuído pelo Espírito Santo. Então, se você é batizado com o Espírito Santo e não fala em línguas, está perdendo um tempo sem saber, porque quem fala em línguas não fala a homens, fala direto a Deus. Os dons do Espírito Santo têm que ser manifestos aqui. O mundo lá fora está cansado de verborragia. O mundo lá fora está cansado de pessoas que falam e não veem acontecer aquilo que eles falam. Os homens estão cansados de promessas vazias. E eu temo que chegará um dia no nosso país em que todo esse avivamento que nós chamamos de avivamento vai terminar,
E eu temo que um dia aconteça com a nossa nação o que aconteceu com outras nações do mundo. Eu estava em Amsterdã pregando, passei pelo centro de Amsterdã, e lá estava uma catedral linda. Eu li sobre ela em livros, e eu falei para o pastor: vamos entrar ali que eu quero tirar uma foto ali dentro. Nasceu ali um grande avivamento. E o pastor desconcertado, dizendo: não vamos não. Eu falei: por que não? Ele disse: porque não é mais igreja. Eu disse: não é mais igreja, mas está lá a cara de igreja, a aparência de igreja. E ele, envergonhado, me disse: quem comprou isso aí foram donos de cassinos de prostituição. A igreja faliu, não teve condições de pagar o imposto do templo. E aí vieram uns figurões, porque Amsterdã é a capital turística das drogas liberadas da Europa e da prostituição. Tem uma avenida principal chamada Red Light. As mulheres ficam expostas em vitrines, nuas, com o preço delas na parede, no vidro. Uma avenida imensa. E esta igreja ficava bem no início, onde nascia a Red Light. E eu falei: o que é ali agora? Ele disse: é um prostíbulo. Eu falei: por quê? Mas tem aparência de igreja. Ele disse: fizeram isso de maldade, deixaram a aparência, e lá dentro é um prostíbulo, no lugar onde nasceu um dos maiores avivamentos da história. Eu tenho medo que isso aconteça, porque se não fizermos alguma coisa agora, nós não teremos amanhã. Eu falo com temor e tremor. Eu amo estar aqui nos 70 anos dessa Assembleia de Deus em Chapecó, e eu fico imaginando quantos santos homens e mulheres de Deus passaram por aqui, e só chegou a esse tamanho de igreja por causa dos dons do Espírito Santo apresentados a nós há 20, 30, 40 anos atrás. Mas eu pergunto a todos que estão aqui: lembre, qual foi a última vez que você viu a manifestação de um dom do Espírito Santo? Tente lembrar. Qual foi a última vez que você viu alguém interpretar línguas estranhas? O que aconteceu? Era mentira? Será que fomos enganados? Será que tudo que eu ouvi quando criança era mentira, era conversa fiada, era coisa de gente fanática? Ou nós nos perdemos, ou nós nos separamos, ou nós vivemos num mundo progressista, e ao invés de sermos aqui o freio, o contrapeso, estamos nos deixando levar. E aí as pessoas vêm para a igreja frias e saem vazias, entram na igreja vazias e saem da igreja ocas. Vêm à igreja porque não tem um lugar melhor para ir, morreram espiritualmente. É dura esta palavra, mas se ela estiver doendo dentro de você, é sinal que Deus ainda te ama muito. Porque se ela te incomoda é porque você ainda está vivo, e se você está vivo, ainda há esperança. Ainda há esperança. Eu quero acreditar que nesta noite Deus pode nos coroar aqui com algo divino, não com uma mera emoção que a gente vai pular, gritar, e antes de entrar no carro já vamos perder tudo. Porque é nesse tempo que estamos vivendo. E se eu estiver falando demais, pode me corrigir. Tem pessoas que estão aqui dentro agora, acreditem, vieram, marcaram encontros de outras cidades ou de congregações. Não vem a hora do culto acabar, porque a palavra dada à mãe e ao pai é que vão a uma sorveteria, mas irão direto para um motel, porque não há mais temor. O mundo abraçou a causa que nós chamamos de relatividade. Tudo agora é relativo. Os nossos filhos aprendendo nessas universidades marxistas, aprendendo pela internet a tal da hipergraça, porque agora não tem mais só a graça, agora tem a mega graça, tem a blaster graça, é a graça acima da graça, é a graça que diz assim: não importa como você veio, pode vir e ficar como está. Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso está enchendo a cabeça dos nossos filhos. Eu tenho filhas na universidade, de vez em quando tenho altas brigas, discussões altas, para tentar trazê-las de volta e explicar para elas que a palavra do Senhor não muda, que o Espírito do Senhor não muda, que a igreja não muda, que nós não temos que correr atrás do mundo, é o mundo que tem que correr atrás de nós. Nós não temos que querer parecer o mundo, é o mundo que tem que ser parecido conosco. Foi assim que eu aprendi. Aí as pessoas perguntam: pastor, como faço para o meu filho? Como eu faço para voltar a isso? A receita é antiga, não existe nada de novo. É arrependimento, é contrição.
é choro, é reconhecimento, é você parar e dizer assim: eu preciso mudar, eu preciso mudar. Deus está aqui, e enquanto eu prego, Ele caminha entre vocês, e Ele busca os castiçais acesos, porque cada um de nós é um castiçal, mas alguns perderam a sua lâmpada, alguns apagaram a sua glória, para alguns nem santidade existe mais. O Senhor te trouxe nesta festa, neste domingo, não para falar de doutrina para você, porque você já é doutrinado, mas o Senhor está te chamando para um concerto. O Senhor está falando com você sobre vergonha na cara. O Senhor está falando com você que você precisa voltar a ser cheio do Espírito Santo, que a história entre você e Deus ainda não acabaram, porque existem coisas que você ainda não viu, que você vai ver. Existem coisas que você ainda não ouviu, e você vai ouvir. Existem coisas que você ainda não sentiu, e você vai sentir, porque é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Alguém acredita nessas loucuras de pregador? Então por 30 segundos adore ao Senhor. Por 30 segundos fale com Ele. Pergunte a Ele se o que esse pregador fala é verdade ou é mentira. E se for verdade, deixe Ele ativar o seu espírito nessa noite. Quando esta reunião terminar e você atravessar os portões deste ambiente, você voltará para casa de uma maneira tão diferente, que vão perguntar para você amanhã: você viu um passarinho verde? Você vai dizer: não, foi uma pombinha de fogo. Foi o Espírito Santo que voltou a operar, o vento voltou a soprar. Eu tenho batizados com o Espírito Santo aqui, eu tenho crentes que ainda falam em línguas. Será que a gente consegue um coral de línguas estranhas aqui? Será que a gente consegue meia dúzia de crentes malucos que podem romper com o céu de bronze? Então comece a buscar, porque o céu quer desabar sobre nós. Está na hora do Brasil ser sacudido pelo maior avivamento da história. E o maior avivamento só vai acontecer se você, catarinense, se você, assembleiano, que está comemorando 70 anos desse ministério, pedir a Deus: visita-nos como o Senhor visitou os nossos pais, visita-nos como o Senhor visitou os nossos avós. Que o Espírito que entrou nesta cidade e trouxe a salvação sopre sobre este lugar agora, e onde houver alguém batizado com o Espírito Santo, que essa pessoa seja possuída pela glória do Senhor. Tem um ano, eu estava deitado na minha cama, no processo da pandemia, sem poder parlamentar, sem poder pregar, fazendo um culto de domingo online, tudo muito mecânico. Eu estava no meu quarto orando, e eu comecei a orar pelo ministério que Jesus me deu, pelas igrejas que nós temos, pelos pastores dos quais eu sou pastor. E de repente o Espírito Santo falou comigo: e a sua família? E eu não entendi a pergunta. Eu falei: não estou entendendo. O Senhor disse: e a sua família? Escute, eu moro numa casa com 5 mulheres, agora 6, esposa, sogra, filhas. A netinha está lá até poder a minha filha cuidar direitinho, ela ir para a casa dela com o marido. Então a minha casa é cheia de mulheres. Eu estava em casa quando eu senti falta delas, e eu comecei a ligar no celular de uma por uma. Cada uma estava trancada dentro do seu quarto, dentro do seu pequeno mundo. Aí eu falei: o papai está aqui, se quiserem qualquer coisa eu estou aqui no quarto. Desliguei o telefone, continuei orando. O Senhor disse: e a sua família? Eu falei: eu não estou entendendo. O Senhor disse: como está a saúde espiritual da sua família?
Chamei minha esposa e disse: ora comigo. Por quê? Deus está falando comigo sobre a nossa família. Daqui a pouco o Senhor falou comigo: você já levou suas filhas onde tudo começou? E eu disse: não. O Senhor disse: por que você não faz isso hoje? Pedi para minha esposa me ajudar, porque tirar 3 adolescentes do quarto não é fácil. Depois de 1 hora de briga, estava com todas elas dentro do carro e levei elas para um lugarzinho de oração onde eu cresci orando. Era um monte, no meio do mato, uma clareira com uns banquinhos de madeira. Rompi aquela mata com as minhas mulheres. Quando eu cheguei naquela clareira, antes de orar com elas, eu disse: aqui nesse canto eu venci tal luta. Eu disse: ali naquele lugarzinho eu molhei ali e enterrei um papel ali onde eu pedi a Deus uma vitória. E comecei a contar coisas para as minhas filhas, das quais elas nunca tinham ouvido falar. E talvez eu até teria vergonha de contar, porque como um homem moderno, como um homem intelectual, como uma pessoa que se comunica em 3 idiomas, como alguém que já escreveu livros e é conselheiro de presidentes, eu falei: essas coisas ficaram lá atrás, eram coisas de um menino. Mas quando eu comecei a contar para as minhas filhas essas coisas, elas ficaram com os olhos estatalados e começaram a me fazer perguntas. E eu vi que as minhas filhas se interessaram. Eu disse: vamos orar, vocês têm algum problema? E todas elas tinham dito: vamos dobrar o joelho e vamos orar aqui. E todas dobraram o joelho. Quando eu fui dobrar o meu joelho, o Senhor falou comigo: você fica de pé, você defende a sua casa, você ora ao redor das mulheres da sua casa, as mulheres da sua casa ajoelhadas, você de pé orando. E eu saí orando ao redor delas. Só que eu comecei uma oração de guerra. Eu comecei a bater o pé no chão, a poeira subiu. Era 2 horas da tarde, era 4 horas da tarde. Eu estava todo molhado e gritando, já sem voz, brigando com demônios. E quando eu recebi uma graça, uma unção de Deus, eu sentei no banco chorando. Minhas filhas levantaram, minha esposa vieram e me abraçaram. Depois que elas me abraçaram, eu me recuperei, ficamos de pé, peguei na mão de todas elas. Escute bem atento agora, preste atenção. Eu pedi para minha filha mais velha fazer uma oração. A minha filha, que hoje tem 26 anos, que eu apresentei no altar da igreja. E eu falei: você pode orar, filha? Ela apertou a minha mão e disse: não faz isso comigo, pai. Eu disse: mas filha, nós estamos aqui, só eu, você, suas 2 irmãs e sua mãe. E ela apertou a minha mão, quase quebrou os meus dedos. Só aí eu lembrei que a minha filha tinha uma crise, um problema psicológico. Minha filha mais velha é linda. Quem me acompanha no Facebook, no Instagram, já deve ter visto a foto dela, Karen. A Karen é perfeita, ela é perfeita. Só que ela olhava no espelho e via um monstro. A minha filha passou 2 anos trancada dentro de um quarto. E quando saía para a rua no carro, ela fez colocar um insufilme tão forte que não dava nem para ver quem estava do outro lado, antissocial. Para ir à escola, ela colocava o cabelo para frente. Pessoal, esse pessoal aqui da frente, vocês estão tirando a minha atenção demais. Vocês aqui, pede o pessoal sentar ou encontrar um lugarzinho, por favor, tá bom? Eu vou esperar vocês se arrumarem um lugarzinho para eu continuar pregando. Desculpa, é que já faz uns 10 minutos que vocês não param de se mexer. Está tirando a minha atenção. Se puder sentar, depois vocês vê esse negócio de maquininha, tá bom? Bom, amém? Não me leve a mal, tá? A igreja dá um glória a Deus ou não? Minha filha com uma crise, um problema, indo de psicólogo em psicólogo. E eu, pastor Marco Feliciano, cuidando do filho dos outros pelo mundo todo. Tenho filhos na fé pelo mundo inteiro. Pessoas que se construíram como seres humanos me ouvindo pregar. E eu não conseguindo fazer nada pela minha família. A minha filha com uma timidez horrível. Quando eu percebi que a minha filha não era capaz de fazer uma oração perto de mim, eu descobri que eu fracassei. Eu fracassei como pai. Eu preguei do mundo inteiro. Eu levei pessoas aos pés da cruz.
e deixei a minha maior igreja, que é a minha família, isolada e sozinha. Me deu uma angústia, uma tristeza, que eu segurei ela e disse assim: eu te ajudo a orar. Não era para pregar, gente, não era para citar versículos da Bíblia, era para fazer uma oração. Ela começou a orar, ela dizia uma palavra e travava, ela falava uma palavra e chorava, e eu falava: eu estou aqui do seu lado, eu vou te ajudar, vamos, você vai conseguir. Uma oração de 2 minutos parecia uma eternidade, e eu falando: Deus, a minha filha não consegue fazer uma oração. De repente o Senhor nos cercou, eu senti o céu descer, algo aconteceu com ela. Ela apertou a minha mão e ela deu um grito. Eu nunca tinha ouvido a minha filha gritar, mas ela deu um grito, só que o grito dela me derrubou, porque ela gritou assim: Deus do meu pai. Ela não gritou Deus de Abraão, ela não chamou o Deus de Isaac, nem o Deus de Jacó. Ela disse: Deus do meu pai, me dá 1% do que o meu pai tem. Eu caí nos pés dela, eu agarrei as pernas dela chorando. Eu disse: não, o meu Deus não vai te dar 1%, Ele vai te dar o dobro, Ele vai te dar mais do que eu tenho, porque Ele pode. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque nesses últimos dias estamos perdendo a nossa sensibilidade, estamos perdendo a nossa identidade. Queremos ganhar as almas lá fora, estamos perdendo as almas aqui dentro. Estamos pregando para pessoas que já não têm mais vida, pessoas que não têm mais esperança, pessoas que precisam de um choque, precisam de um chacoalhão, pessoas que não podem sair daqui do jeito que entraram, pessoas que estão em coma espiritual e precisam nesta noite voltar à vida. E se existe alguém que acredita nessas loucuras, nessas palavras proféticas, e se lembra do versículo que eu li, pode pedir a Deus que se cumpra na sua vida isso, Deus vai cumprir. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para a sua vida nesses dias finais. Deus te trouxe nessa noite porque Ele tem saudade de você. Incline a sua cabeça por um momento. Que na suíde candarabas, deriantrevele suriri candoruas, tarabagai andreleve suriri candarai. Isso. Vem, sai da caverna, agarra o diabo pelo chifre nessa noite. Não aceite nada menos do que a presença de Deus esta noite. Eu vou pedir para todos ficarem de pé. Eu vou fazer um convite nessa noite. Feche os olhos. Será que tem alguém aqui que tem coragem de dizer: eu preciso de um avivamento? Alguém que tenha coragem de admitir: eu já fui mais crente. Alguém que tenha coragem de falar: eu perdi os dons. Alguém que tenha coragem de falar: eu quero de volta tudo que é meu. Você teria coragem de sair do seu lugar e vir aqui? Pode parecer uma caminhada dura,
mas será uma caminhada que vai mudar a sua história. Se puder ficar de pé, caberá mais pessoas. Tem um texto da Bíblia que nesses últimos dias mexe muito comigo. Eu olho para Moisés na frente daquela sarça e vejo ele recebendo toda a vitamina que ele precisava para encarar Faraó. Ele chegou ali para se matar no alto do monte. Ninguém pastoreia ovelhas no alto da montanha em Midian, lá não tem relva. Ele levou as ovelhas do sogro dele lá para cima para dar cabo da vida dele. Ele tinha 80 anos. E aí Deus mostra a glória dele na sarça. Ele ainda não acredita muito. Aí Deus fala com ele: tira as alpacas dos pés. Ele ainda está em dúvida. Aí Deus fala com ele: põe a mão no peito. Ele tira a mão, está leprosa. Ele coloca a mão, fica limpa. Ele ainda não está muito acreditando. Aí Deus diz para ele: joga essa vara no chão, e ela vira uma cobra. Aí Moisés entendeu que Deus estava avivando ele. Foi por causa disso que ele encarou Faraó. Ele arrancou o povo do Egito. 20 anos depois. Quantos anos depois? 20 anos depois. Moisés acorda de manhã. Ele vê Israel dormindo na península do Sinai. A noite anterior, Miriam e Arão quiseram tomar o ministério dele. A família queria tomar o ministério dele. A semana inteira o povo brigou com ele por causa de comida, por causa de água. Era para ele falar com a rocha, ele bateu na rocha, ele se descontrolou. Ele subiu na montanha, entrou dentro da tenda e disse: Deus, eu preciso de um despertamento. Eu estou perdendo a minha fé. E o que você quer, Moisés? Eu quero ver a sua glória. Mas eu já te mostrei a minha glória lá na sarça. Eu preciso ver de novo. Ou eu vejo, ou eu abandono tudo. Eu preciso de um despertamento. Eu preciso de uma experiência nova. Não é pecado pedir uma experiência nova. Não é pecado você agora esquecer a sua nomenclatura: pastor, evangelista, presbítero, diácono. Não é pecado você esquecer agora e se tornar uma ovelha de novo. Esquecer o seu instrumento, esquecer tudo e falar: Deus, eu preciso de um despertamento. Aí Deus falou para ele: sobe mais para o alto da montanha, fica na fenda daquela rocha, porque eu vou passar. Eu vou tapar o seu rosto com a minha mão, e você vai ver as minhas costas, e você vai ter força para caminhar até o fim. A Bíblia diz que Deus colocou a mão no rosto de Moisés, e quando ele tirou as mãos, Moisés olhou e viu Deus caminhando de costas. O rosto de Moisés começou a brilhar como o sol. A glória de Deus invadiu o homem, e ele arrastou Israel mais 20 anos até a entrada da terra prometida. Eu preciso de um avivamento nessa noite. Eu preciso que esse avivamento me mostre que tudo que eu tenho passado, Deus está nele. Eu não posso ficar vivendo uma vida dizendo: o diabo está metendo a mão na minha vida, está me fazendo sofrer a troco de nada. Não, Deus tem que falar comigo que Ele está cuidando de mim. Ele tem que falar que pelo menos essa luta Ele mandou ou Ele permitiu, porque aí eu vou ter força para caminhar. Quer caminhar, Moisés? Pega na mão de quem está do seu lado. Tem caminhadas que não dá para ir sozinha. Pegue na mão de quem está do seu lado. Não fique sozinho agora não. Isso, vai para perto de alguém. Vamos subir a montanha. Fecha os olhos. Vamos subir a montanha, Roberto. Na porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre por mar, o vento que abre o caminho. Vem, Moisés. Começa a lembrar de tudo que eu fiz por você, Moisés. É você. Fui eu que te trouxe, Moisés. Fui eu que te trouxe até aqui. É a mesma que encobre o passado,
o pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, é chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Seravassuri de Candararabacarabás. Solte a mão do seu irmão, erga ela para o céu. Veja a glória de Deus nesta noite. Mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo parar. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Elohim telomandre belessuri di candarabahasias. Rababaia e sui aqui andre kevenestori di hai. Per li andre belestor ki mandre cuevas narahai. Torobias narabiasuria anakei. Ribagaia estui andre belesseri vi candrabaharabasias. Invade esse lugar, meu Pai. Faz essas paredes tremerem, Senhor. Sopra o seu vento sobre Chapecó, meu Pai. Traz a glória de volta sobre a nossa vida, Senhor. Onde houver alguém batizado com o Espírito Santo, renova ele, renova ela. Onde houver alguém que nunca falou em línguas e quer ser, batiza ele agora, batiza ela agora. Onde houver um profeta, reage o profeta. Agora, 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 agora. Traz o céu sobre nós, meu Pai. Os homens e mulheres que vieram à frente desse altar, rasgue sobre eles a sua glória e devolve tudo que foi perdido no meio da caminhada. Devolve a fé, devolve a esperança, devolve a alegria,
devolve os dons. Levanta o profeta, levanta o pregador, levanta, Senhor, o cantor. Que a sua serva retorne ao círculo de oração, que o seu servo retorne ao coral, que haja um despertamento naquela congregação, que haja um avivamento naquela paróquia, que os demônios que operavam em Chapecó e no estado de Santa Catarina arrumem as malas e comecem a sair daqui. Eu expulso dessa cidade Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira, Tranca-Rua, Preto Velho, obras de feitiçaria. Eu expulso dessa cidade o espírito de religiosidade. Eu expulso dessa cidade todos os traumas, todas as tragédias. Eu expulso dessa cidade, no nome de Jesus, tudo aquilo que provoca frieza. E eu peço ao Eterno Espírito que caia sobre essa cidade agora uma chuva de bênçãos, uma chuva de glória. E onde houver alguém que está sentindo, meu Pai, pega ele agora, enche ela agora, 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 agora. Mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender chuva, vento, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. De olhos fechados, mão direita erguida bem alta, e diga comigo, em nome de Jesus, mais alto, em nome de Jesus, todos os demônios que roubaram a minha alegria, a minha fé, a minha pureza, o meu fervor, os dons do Espírito Santo, eu ordeno, venham para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão com autoridade. Feche, segure. Eu vou contar até 3. No 3 vocês vão jogar no chão e vão pisar em cima. E aí você vai encontrar 2 ou 3 pessoas, vai abraçá-las ou vai dar aquele soquinho, fique à vontade. E você vai dizer para elas aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem. É o que Deus tem reservado para Chapecó, nessa reta final da igreja na terra. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver o que Deus fará aqui nesse lugar. 2,5, Chapecó será conhecida como a capital do avivamento do Brasil. 3, jogue no chão, pise em cima, profetiza sobre alguém. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Cante. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor.
frente eu irei, pois eu sei que um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Oh, 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 oh. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor. Que linda! Vem Jesus. Cadê a igreja? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Bem forte para encerrar. Vem Jesus. Aleluia! Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que devo estar. E um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Quem pode aplaudir? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! Amém? Murcha a barriga e estufe o peito. E olhe nos olhos dessa criatura do seu lado. Se não tiver vermelho, enfie o dedo no olho deles. Diga: é tempo de despertar. Amém? Abra só um corredor aqui para mim, por favor. Isso. Pode profetizar, profeta, fique à vontade. Só abre um corredor aqui para mim. Vou pedir à igreja que feche os olhos. Eu quero conversar com você agora, que há muito tempo não toma a Santa Ceia, que há muito tempo não pisa na igreja, que há muito tempo deixou de congregar e veio hoje atraído pela propaganda, quando na verdade foi pelo joelho da sua mãe, do seu pai, dos seus amigos. Enquanto eu pregava, você disse: Deus, o Senhor ainda me ama. E Jesus mandou eu te dizer, rapaz, que você ainda vai ser pastor. Você, garota, será uma grande mulher de Deus ainda. O problema é que onde você está agora, Deus não pode te alcançar, porque você foi excluído, você foi excomungado, expulso de uma igreja. E se cumpriu Mateus 16 e 18: tudo que desligar na terra será desligado do céu. O seu nome foi riscado do livro da vida. Por isso essa vontade de morrer, de matar alguém, ou de se matar. Mas Ele te ama tanto, que me trouxe hoje aqui só para te dizer: tem coisas que você não viu ainda, tem coisas que você não ouviu ainda, tem coisas que você não sentiu ainda. Mas se você tiver coragem de voltar essa noite e vir aqui perto de mim, eu vou orar para Jesus te dar.
pastor, mas se eu for aí, o que é que vão falar de mim? Quem fala de você não paga as suas contas, não morreu na cruz do Calvário por você. Mas se você fizer como ela que já está chorando, como ele que já está chorando, se você sair daí e vir aqui, Jesus vai quebrar o medo e vai falar para você que você é filho de Deus. Abra um espaço aqui, por favor. Isso, filha, vem chorando mesmo. Se você está vendo alguém vir, não deixa a pessoa vir sozinha não. Ela está desesperada, cadê alguém para vir com ela? Eu sou filho de Deus, eu não sou mais o escravo do medo, eu sou um filho de Deus. Gente, abre o espaço para as pessoas virem. Eu não sou mais o escravo do medo, eu sou um filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Gente, eu estou tendo duas visões. Uma é boa e a outra é ruim. A boa é que as pessoas estão vindo aos montes, e a ruim é que já tem gente indo embora. Espera só mais 5 minutos. Abre o caminho, deixa as pessoas virem, traz elas mais para perto. Traz mais para perto. Isso. A igreja está em silêncio, mas o céu está fazendo festa. Enquanto os meus irmãos estão voltando, será que tem alguém no nosso meio que não é evangélico? Eu não acredito que ficou alguém que não é evangélico aqui. Mas será que tem alguém que não é evangélico e não entendeu nada do que eu falei, mas sentiu tudo? Seu corpo está arrepiado, você está com vontade de chorar e está perguntando o que é isso? Você não vive falando que o dia que Jesus te tocar você vem? É Jesus te chamando, vem. Entrega a sua vida para Jesus agora. Entrega a sua vida para Jesus de Nazaré e Ele vai mudar a sua história. A igreja trabalha como evangelista. Olhe do seu lado, vê se não tem ninguém aí. Tenha coragem de pelo menos falar. Você não quer ir lá? Não quer ir lá na frente para receber uma oração? Não quer ir lá na frente para aceitar Jesus como seu Salvador? Mais alguém? A porta vai fechar. Tem mais gente vindo? Então vem, traz a pessoa, vem com ela. Tem gente vindo lá de fora, oh meu Deus. Cadê a igreja orando? Isso, estamos te esperando. Meu Deus, as pessoas estão em prantos. Qual a idade dele? 11. Quando eu tinha 13, Jesus começou a me usar. Traz ele aqui em cima para mim, por favor. Dá um jeito dele subir aqui. Estou te esperando, vem. As pessoas estão vindo pelo corredor. A igreja tinha que estar virando. A igreja tinha que estar explodindo agora. Quem foi que disse que está tudo perdido? Tá não. A minha geração começa a se encurvar, mas vem outra. E vai ser uma geração avivada. Vai ser uma geração moderna, só não será mundana. Vai ser uma geração para frente, só não vai deixar Jesus para trás. Virá um tempo de avivamento sobre o nosso país. Mais alguém está vindo? A igreja estenda as mãos para cá. Pai, assim como eu oro por esse garoto, eu estendo
esta palavra de profecia sobre todos os que vieram à frente do altar. São dezenas de pessoas aos prantos, que estão voltando aos pés da cruz, que estão quebrando todo o laço, todo o vínculo com as trevas, que estão voltando para o Santo dos Santos, porque quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não consegue viver. Eu profetizo que os que voltaram e são batizados com o Espírito Santo, que sejam renovados agora. Sejam perdoados, tenham o nome escrito no livro da vida do céu, e quando voltarem para casa, voltarão escoltados pelos anjos do Senhor. E depois desta noite, quem viver verá, para ver o que Deus está fazendo nesse lugar. E toda a igreja diz: alguém invade aqui, dá um abraço neles para mim, dá um abraço neles. Canta, Roberto. Você que veio aqui à frente, não saia daqui ainda, porque tem esse pessoal de roupa amarela aí, olha. Eles vão entregar na sua mão um cartão. Eu acho que esse cartão dá direito a uma picanha com Coca-Cola e o nome escrito no livro da vida. Vai tudo junto, tá bom? Eles vão anotar o seu nome, é isso, né? Então podem trabalhar, podem ir trabalhando. Isso, e a igreja está feliz ou não? Bora fazer uma vigília aqui? Ô povo falso, começa a vigília, fique só eu aqui, vai todo mundo ir embora. Mas enquanto estão colhendo o nome deles, canta, Roberto, canta, canta. Só eles cantam isso. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Virei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá
As nações andarão à sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul. Amém? Quem pode dar aquele grito de glória a Deus que só vocês sabem dar?